Deus. E depois disso vamos ter um tempo de oração, uma grande bênção. Vamos orar, interceder nesta noite. Vou trazer alguns pontos de oração. Isso vai ser uma grande bênção. Eu sei que já há muita gente conectada a nós através de a nossa página de Facebook, PNL Internacional, e também através de PNL TVI, a nossa página no YouTube. E também este culto está sendo transmitido através da Rádio Trombeta para milhares de pessoas. Que grande bênção. Uma rádio aberta. E Deus é muito bom. Ele tem nos dado essa ferramenta para abençoar. Posso ouvir amém? Mesmo para abençoar. Amém? Então, nesta noite eu quero falar sobre as causas e as consequências da incredulidade. As causas e as consequências da incredulidade. Vou repetir de novo. As causas e as consequências da incredulidade. Na verdade, pouca gente faz o estudo da palavra para compreender o significado das mesmas palavras. Todo cristão entendido, ele deve buscar o entendimento, porque a sua maturidade depende muito daquilo que você aprende, aquilo que você aprendeu, aquilo que você entendeu. É impossível viver o que você não entende. É por isso todos nós como cristãos devemos buscar o entendimento. Nós temos que entender aquilo que nós aprendemos. A nossa maturidade depende muito do conhecimento. Posso ouvir amém? De forma como você vai gerir os desafios ou tudo aquilo que se manifesta de uma forma ao contrário na sua vida, depende muito do conhecimento que você tem. A palavra de Deus. Como eu disse, eu vou falar nesta noite sobre as causas e as consequências da incredulidade. O que é isso, incredulidade? Essa é a grande pergunta. Por exemplo, tem muita gente que são incrédulos, mas eles não sabem que eles são incrédulos. Quer dizer, são incrédulos, mas eles não sabem que são incrédulos. Porque eles não entendem, não compreendem o sentido, o significado das coisas. Porque eles não têm entendimento. É preciso ter o conhecimento da palavra para você discernir coisas. Posso ouvir um amém? Diga, é necessário ter o conhecimento da palavra para você discernir coisas. Quer em você mesmo, quer nas outras pessoas. Posso ouvir amém? Então, o que é isso, incredulidade? Essa aqui é a grande pergunta. O que é isso, incredulidade? Quantos de vocês já ouviram falar sobre essa palavra? Levantem as vossas mãos. Mas o que é isso, incredulidade? Para muita gente, incredulidade significa simplesmente não acreditar ou não concordar, quer com pessoas ou então perante uma verdade. Mas a palavra incredulidade vai além disso, vai além disso. Existem 3 palavras gregas, eu quero que vocês entendam sobre isto, 3 palavras gregas que eu vou ter que trazer aqui, que falam sobre crer. A incredulidade é tudo aquilo que é oposto da fé. Fé significa crer em Deus e confiar. Está certo, queridos irmãos? Fé significa crer em Deus e confiar nele. Incredulidade é o oposto da fé.
Incredulidade é o oposto da palavra crer e confiar. Então, existem 3 palavras do grego. A primeira é apeiteia. Apeiteia. E a segunda é apistia. E a terceira é pesteio. Eu vou ajudar vocês a entender o significado de cada palavra. Na verdade, se isso tudo for traduzido do português, tudo vem da palavra crer ou não crer. Crer ou não crer. Ou você crê ou então não crê. Por exemplo, a palavra apeiteia. Esta palavra apeiteia, do grego significa desobediência. Na verdade, eu disse que a incredulidade, ela é uma palavra oposta de fé. Fé significa crer e confiar em Deus. Apeiteia, ou apeiteio significa desobediência. Mas por que a palavra apeiteio, desobediência, está ligada à palavra incredulidade? É simples. Para você compreender a apeiteia, é necessário entender o que significa apistia. Veja só, quando uma pessoa se torna incrédulo, ela não simplesmente deixa de acreditar ou concordar com outras pessoas, ou aceitar as outras pessoas, ou concordar com outra pessoa, ou aceitar outra pessoa, ou então, em outras palavras, não concordar com a verdade, ou não concordar sim com a verdade. Em outra palavra, você não concorda com a verdade. Essa palavra apeiteia, que significa desobediência, para você entender isso, precisa entender apistia. O que é isso, apistia? Apistia significa se rebelar ou se opor. Na verdade, quando uma pessoa se torna um incrédulo, essa pessoa dificilmente concorda com alguém, ou dificilmente essa pessoa acaba concordando com a verdade. Ela se opõe, apistia, se opõe. E por isso eu disse para vocês, toda incredulidade é oposto à fé. Fé significa crer. Fé significa crer e confiar. A terceira palavra do grego, que é a palavra pesteio, eu já falei muito, ensinei muito sobre essa palavra aqui, pesteio. Pesteio significa crer numa coisa e se convencer, ou estar convencido a partir daquilo que você crê. Isso aqui é pesteio. Então, essas 3 palavras, se for tudo traduzido em português, significa crer ou não crer. Essas 2 palavras, apeiteio ou apistia, elas vêm da mesma raiz, desobediência ou rebelião, ou então se opor. Alguém que se opõe. Você se opõe a uma pessoa, ou se você se opõe a uma verdade. Isso é que nós precisamos de compreender. Então, pesteio significa crer e confiar. Incredulidade é o oposto da fé. Eu disse para vocês que fé significa crer em Deus, fé significa confiar. Do grego vem exatamente a palavra pesteio. Pesteio significa crer numa coisa, ou em alguém, ou crer em alguma coisa onde você mesmo se convence. Você é convencido por aquilo que você crê. É por isso essa palavra pesteio, ensinado de uma forma mais detalhada, é incrível. Deixa eu falar para vocês. Pessoas não são convencidas facilmente. Pessoas não se convencem. Outra palavra, as pessoas não se convencem facilmente. Não. As pessoas não se convencem facilmente. Mas como é que nós chegamos de crer? Pesteio.
crer e confiar em Deus. Como é que nós chegamos de crer e confiar em Deus? O que a Bíblia nos ensina? A fé vem de ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Na medida que a palavra de Deus é pregada, ou na medida que você lê a Bíblia, se você é uma pessoa que crê em Deus e confia nele, veja só como é que nós agimos perante uma verdade. Como é que nós agimos perante uma verdade? Nós nos convencemos, depois de conhecer, de ouvir a verdade, nós ficamos convencidos. Convencidos por quê? Para pegar aquilo que nós cremos para fazer parte da nossa vida. Isso aqui é fé. Fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. É por isso que todas as vezes que você vem à igreja, ponha na sua mente que se você é uma pessoa de fé, é um cristão que tem fé, todas as vezes que a palavra de Deus for pregada, você vai acreditar, você vai confiar. Por quê? Pesteio. Você vai ficar convencido por causa daquilo que você crê. Essa palavra pesteio também está ligado à obediência. Você nunca vai ter que crer sem obedecer. É por isso toda incredulidade é oposto à fé. Tudo aquilo que é incredulidade é oposto à fé. O que significa isso? Lembra dessas duas palavras? Apeteio, ou então apestia, que significa desobediência, e a outra palavra significa opor-se. É outra palavra. Apeteio significa desobediência, enquanto apestia significa oposição ou se opor. Então, toda pessoa incrédula ou incrédulo, ele não só vive assim, desacreditando. Está a entender? Porque para nós a palavra incrédulo significa aquele que não acredita. Não. Muitas das vezes, quando nós não acreditamos em alguma coisa, nós acreditamos que temos uma liberdade. Liberdade de não acreditar. Liberdade de não aceitar facilmente o que nos é imposto. Aquilo que é imposto, nós não acreditamos facilmente. Nós pensamos que somos pessoas livres para não poder acreditar aquilo que nos é imposto. Isso que eu quis dizer. Mas incredulidade não é simplesmente isto. É que toda pessoa incrédula é desobediente, que vem da palavra, deixa eu falar para vocês, que vem da palavra apateia ou apateio, que é desobediência. Preste atenção. Desobediência. Quando uma pessoa se torna incrédula, porque essa pessoa voluntariamente decidiu desobedecer. Desobedecer o quê? A uma verdade. E apestia, que significa se opor. Além de desobedecer, você se opõe. E por isso, você nunca será mudado de qualquer... Ok, deixa eu explicar isso. Você nunca será mudado de maneira nenhuma por uma verdade que você não quer que te influencia. Não. Mas a pergunta é, por que as pessoas se tornam incrédulos? Qual é a raiz da incredulidade? Essa aqui é a grande pergunta. A raiz da incredulidade vem exatamente dessas duas coisas. Desobediência e rebelião. Quando uma pessoa se opõe. É falta de crédito numa verdade. A pessoa não acredita numa verdade. A raiz da incredulidade vem exatamente disto. Eu não quero que esta verdade venha mudar a minha vida. Eu não quero. Eu não quero que esta pessoa venha influenciar a minha vida. Eu não quero ser influenciado com esta pessoa. Eu não quero de maneira nenhuma aceitar essa pessoa. Eu não quero. É exatamente isso que acontece. A incredulidade não significa simplesmente não crer. Mas está ligado a isto. E por isso essas duas palavras gregas dão exatamente este significado. Agora, pesteio, que significa crer e confiar em Deus. Lembra? Crer e confiar em Deus. E tudo isso é baseado na obediência. Por exemplo, o que você não obedece, isso não te influencia. Quando você
começa a crer em Deus e confiar nele, tudo começa com obediência. Então, pesteio significa ser convencido por aquilo que você crê. É por isso todo cristão, filho de Deus, que tem a verdadeira fé e vive na obediência, essa pessoa leva a verdade que ele ouviu e pega essa verdade para ser parte da sua vida. Isso é uma grande bênção. Uma pessoa que vive de acordo com a verdade de Deus é uma grande bênção, porque na medida que você vive nessas verdades, você acredita na verdade, você tem fé, você confia, tudo aquilo que você acredita, isso te convence, e aquilo que aquilo que te convence se torna parte da sua vida. Deixa eu falar para vocês uma coisa muito importante. Vocês sabiam que a palavra de Deus é remédio? A palavra de Deus tem poder. Além de ser remédio, a palavra de Deus tem poder para curar. A palavra de Deus tem poder para transformar vidas. A palavra de Deus tem poder para mudar história. Mas a pergunta é, por que muita gente, mesmo estando nas igrejas, não conseguem ser mudados pelo poder da palavra? Por quê? Porque essas pessoas não acreditam. Existe uma certa incredulidade, uma raiz da incredulidade dentro deles. Desobediência e rebelião. Essas pessoas vivem se opondo. Mas muitas dessas pessoas não sabem que estão se opondo a uma verdade. Não sabem. Ou as pessoas que te ensinam a verdade. Se você for a ver, hoje nós vivemos um mundo que mais critica do que um mundo que procura compreender coisas. Um mundo que mais critica hoje. Muitas das pessoas, ou muita gente hoje acabam criticando coisas que nem sabem. Olha, estava a conversar com um amigo que disse assim para mim: apóstolo, os cristãos de hoje não têm o cuidado que deveriam ter. Porque eles acreditam que o mundo está muito aberto para críticas. E muitos cristãos navegam nessas ondas de críticas. Mas sem eles saber, acabam blasfemando contra o Espírito Santo. Por exemplo, de repente você ouviu dizer que alguém foi curado na igreja. E você diz assim, isto é coisa de demônio. Criticou. Na medida que você começa a criticar, você está a atacar a unção, preste atenção, você está a atacar a unção de Deus, porque foi Deus que fez isso, você está a chamar que isso é demônio. Mas por que o mundo está muito aberto para críticas hoje? É o seguinte, é que na medida em que o homem vai se desligando da palavra, ele vai consumindo, em outras palavras, ele vai se alimentando de muitas coisas que não prestam. E chega um certo tempo na vida dessas pessoas que elas perdem o temor. Já não tem o temor de Deus, já não tem o temor de Deus. Mas por quê? Porque muitas das vezes o diabo trabalha desta forma. As pessoas perdem o temor e começam a navegar nessas ondas. O mundo hoje é um mundo de críticas. O mundo hoje já não tem tempo para analisar. O mundo hoje não procura descobrir as coisas de uma forma correta. Então, tudo aquilo que é incredulidade, eu quero que vocês saibam, tem essas raízes. Desobediência e rebelião, é se opor. Não significa simplesmente deixar de acreditar. Na verdade é isso, porque ela se opõe à fé. Pesteio, diga comigo pesteio. Espero que vocês vão ter que se lembrar dessas três palavras gregas. Por que eu estou a trazer essas três palavras gregas? Porque se você não tiver entendimento sobre verdades, dificilmente você vai ter que viver esta verdade. Você nunca vai viver o que você não entende. Nunca. É por isso que tem pessoas que se tornam incrédulos sem saber que são incrédulos. Por quê? Porque eles não buscam o entendimento. Eles não buscam. Você precisa buscar o entendimento. Você precisa ter essas verdades. Quando você começar a viver essas verdades, o que vai ter que acontecer? Você saberá fazer diagnóstico. Nós chamamos de autodiagnóstico.
você vai descobrir, aliás, quando você faz o autodiagnóstico, você descobre o seu estado, a tua saúde espiritual. Esta é uma graça, quando você descobre quando você começa a entender sobre a sua saúde espiritual, quando alguma coisa não está bem, você já sabe. Porque a verdade está ali, você tem entendimento. Você sabe que não está a viver muito bem, você sabe disso. E quando você está bem, você sabe que você está bem. Quando você tem a verdade, você discerne comportamentos. Não é todas as coisas que um cristão diz que isto é bom. Você nunca deve conviver com certas coisas. Se você for um cristão, se você é um cristão, aliás, um cristão maduro, você nunca vai ter que conviver com certas coisas. Você nunca vai conviver com certas coisas. Como quais, por exemplo? Pecado. Você nunca vai conviver com isto. Porque você sabe discernir. Mas por quê? Porque a verdade está lá. Agora, escuta uma coisa. Para não demorar muito tempo, hoje é dia de oração. Como eu disse, existem 3 palavras gregas que, se forem traduzidas todas para português, vem de palavra crer ou não crer, ou incredulidade, coisas como essa. Não creio ou creio, coisas como essa. Então, eu falei de apeteio, que significa desobediência, e apestia, significa se opor. Então, essas são realmente a raiz da incredulidade. Desobediência e rebelião. Posso ouvir um amém na igreja? É isso. Você acredita nisso? Você acredita? Diga um amém. É isso. Essa aqui é a verdade. É diferente de pesteio. Como eu disse, toda incredulidade é oposto à fé. Fé significa crer e confiar em Deus. Ser incrédulo significa não acreditar. Significa desobedecer, se opor a uma verdade. Então, toda pessoa incrédula se opõe a uma verdade. Apesteia. Agora, deixa eu falar para vocês. Eu falei que eu vou falar sobre as causas e as consequências da incredulidade. Aqui estão as causas. Desobediência e rebelião. Mas porque falta do conhecimento, ou então, de uma forma voluntária, a pessoa se opõe. Mas por quê? Porque tem medo que esta verdade venha mudar a sua vida. Irmãos, muita gente vive com medo de mudança. Por que essas pessoas têm medo de mudança? Porque eles sabem que algumas mudanças vai fazer a eles perderem alguma coisa. Mas eles não sabem que é necessário perder aquilo que te destrói para você ganhar a vida eterna. Posso ouvir amém? Se você não ganhar como se estivesse a perder, então você não pode achar a sua vida. Se você quer achar a sua vida, você precisa perder ela. Perder como se estivesse a ganhar. Mas o que você deve perder na sua vida? É que tudo aquilo que não tem nada a ver com o reino, isso precisa morrer nas nossas vidas. Então, as pessoas têm medo de mudança porque eles sabem que vão perder alguma coisa. Às vezes eles têm medo. Se eu assumir este compromisso com Deus, eu vou perder amigos, eu vou perder aqueles ambientes que eu sempre tenho estado com os meus amigos, ou mais, não sei o que, eu vou perder fama. As pessoas têm medo de perder, mas você não sabe que todas essas coisas que você está a viver, sem dúvida nenhuma, estão a destruir a sua vida. Essas coisas estão a destruir a sua vida. É por isso, além das causas, existem consequências de incredulidade. Existem consequências de incredulidade. Por exemplo, vamos agora examinar, vamos sim examinar alguns versículos aqui. Vamos ler a Bíblia para você entender exatamente o que significa isso, incredulidade, e de que forma isso manifesta. Como é que isso manifesta? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13, no versículo 58. Consequências de incredulidade. Mateus, capítulo 13, no versículo 58.
Se você achar aí, diga um amém. Mateus 13, 58. Olha para alguém que está ao seu lado e diga: você é uma bênção. Amém. Mateus capítulo 13, no versículo 58. Diz assim a Bíblia: Mas vamos ler a partir de 53. Tendo terminado de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Escuta aí, olha no versículo 55. Não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não Iscariote, não, outro Judas. Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus disse: só em sua própria terra é que a sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade delas. Que grande bênção, né, queridos irmãos? Deixa eu ajudar a vocês a entender o que está escrito aqui. O significado das coisas. Depois de Jesus fazer muitos trabalhos, decidiu ir para sua terra, que é Nazaré. Alguns anos atrás, eu e minha esposa estávamos lá. Tivemos a oportunidade de estar mais ou menos uns 2 dias em Nazaré. Quando nós chegamos lá, as histórias bíblicas se tornaram tão reais para nós. Tão reais. E fomos para um lugar onde queriam matar Jesus. Depois de Jesus ler o livro de Isaías, está no livro de Lucas, capítulo 4, no versículo 18, ou 3, 18, se não estou em erro. Eles queriam empurrar a Jesus. Havia um buraco, aliás, há um precipício bem grande. Estamos a falar, nós estávamos numa altura de quase 800 metros, possivelmente. Eles queriam empurrar a Jesus. Jesus chegou nesta cidade. Jesus começou a ensinar. Eles se admiravam dos ensinos de Jesus. E alguns milagres aconteceram, preste atenção, alguns milagres aconteceram naquela cidade. Mas a Bíblia diz que enquanto Jesus ensinava, eles diziam assim: de onde é que ele tirou todas essas coisas? Porque nós conhecemos ele. Conhecemos a sua mãe e os seus irmãos. Inclusive mencionaram os nomes. O que essas pessoas estavam a pensar? O que eles, na verdade, estavam a acreditar? Essa aqui é a grande pergunta. Eles tinham dentro deles alguma coisa que se opunha a Jesus. Isso tudo que vocês ouviram aqui chama-se de rebelião, oposição, uma desobediência. Porque aquilo que Jesus estava a ensinar, eles não podiam acreditar. Eles se opunham a isto. Por que eles referenciaram a sua mãe e seus irmãos, que nós conhecemos muito bem a ele? Mas por quê? Porque eles não acreditavam que Jesus, aliás, não acreditavam naquilo que Jesus estava a falar, naquilo que Jesus estava a fazer. Isso aqui, na verdade, chama-se de incredulidade. Mas por quê?
Qual era a raiz da incredulidade deles? Desobediência e rebelião. Olha só, eles colocaram uma proteção. Eles se protegeram da verdade. Porque deixa eu falar para vocês, quando nós acreditamos numa verdade, fé, eu disse, pesteio, nós ficamos convencidos. E aquilo que nos convence faz parte da nossa vida. É por isso que você é transformado pelo Evangelho, porque você acreditou. Posso ouvir amém? Eles colocaram uma proteção. Não queriam ser transformados ou mudados pela verdade. É por isso que eles fizeram. Olha só esta proteção. Sabemos realmente quem ele é. Conhecemos a sua mãe e seus irmãos. É por isso muitos incrédulos tratavam a Jesus de Nazaré. Na verdade, Jesus é 100% homem, 100% Deus. Mas eles não acreditavam que Jesus era Deus. Eles simplesmente olhavam para essa parte da humanidade de Jesus. Jesus como homem. Conhecemos a sua mãe e seus irmãos. É por isso que não podemos crer nele. Vocês sabem que todos os incrédulos, além de ser desobedientes à verdade, e além de se oporem à verdade, não acreditar na verdade, além deles fazerem tudo isso por causa de medo de serem mudados pela verdade, eles simplesmente colocam uma proteção. Escuta, eles colocam uma proteção, mas também eles fazem referências. Mas que referências? Que referências? Deixa eu falar para vocês. Todos os incrédulos, eles manifestam aquilo que está dentro deles da mesma forma. O que os incrédulos falam da igreja? Quantos de vocês já ouviu alguém falar mal da igreja? Ok? O que eles falam da igreja, ou das igrejas? O que os incrédulos falam dos ministros do Evangelho? Aqueles que pregam o Evangelho. O que os incrédulos falam deles? Além deles terem uma proteção, está entendendo? Eles se protegem, está entendendo? Mas também eles acabam referenciando, quer dizer, aquilo que muitas das vezes eles querem falar para mostrar muito bem de forma como se opõem. Olha só, muitos de vocês talvez nunca entenderam isso. Para uma pessoa que não quer se converter, não quer ir à igreja, que tem medo de ser transformado, sabe o que ele fala da igreja? Que é uma fantochada. Que a igreja é uma fantochada. Só vai para lá quem não pensa. Então, mas infelizmente, você diz que só vai lá quem que não pensa. Vamos lá fazer uma análise. O cristão toma banho todos os dias, escova dente, veste bem, vem para a igreja, está lúcido. Esse aí não pensa bem. Então você diz que pensa bem. Estou a olhar para a câmera porque alguém está me assistindo. Não dorme em casa. Bebe 24 horas. Não toma banho. Não se está a entender? Você está bem, pensa. Você está pensando bem. Não. Você não está bem. É um doente. Mas a incredulidade é assim. Essas pessoas são incrédulos. Só que eles não sabem que são incrédulos. Mas qual é a raiz da incredulidade? Desobediência. Mas por quê? Quando a verdade é pregada, ela tem uma só tendência, transformar a sua vida. Eles têm medo de serem transformados. Porque eles sabem que vão perder alguma coisa. Vão perder amigos, vão perder os ambientes em que eles vivem. Vão perder muita coisa. Alguém disse o seguinte: isso significa se eu mudar vou deixar de roubar? Sim, quando você muda deixa de roubar. Mas tem pessoas que não querem deixar de roubar, por isso que não assumem o cristianismo com todo tipo de força. Não assumem de maneira nenhuma. Não. Eles têm medo. Têm medo. Agora, quem pensa? Eu vou fazer essa pergunta para vocês. Quem pensa aqui? São eles ou somos nós?
Nós é que pensamos, na verdade. Chega em casa cedo, porque você pensa. Posso ouvir um amém, igreja? Então, diz a Bíblia, por causa dos comportamentos das pessoas, em Nazaré, Jesus não operou milagres. Falei de consequências. Preste atenção. As causas e as consequências da incredulidade. Jesus não operou milagres em Nazaré. Eu acredito que todo incrédulo, além dele se proteger para não ser transformado, todo incrédulo também, ele não pode ser abençoado, todo incrédulo não pode ser curado, todo incrédulo não pode de maneira nenhuma ser abençoado. Não pode. Diz a Bíblia, Jesus saiu de Nazaré e ele não curou ninguém. Jesus não curou, foi embora. Agora preste atenção. Estavam ali muitos doentes, pessoas com problemas espirituais, pessoas com problemas de saúde, pessoas que tinham problemas sociais, estavam ali. Mas sabe o que Jesus fez? Simplesmente saiu daquele lugar. E ele disse, todo profeta não tem honra na sua própria terra, não tem honra. Jesus olhou para aquelas pessoas, ele viu que não. Ele não podia fazer nada. Na verdade, o que você não acredita, o que você não crê, isso não te influencia. Igreja, deixa eu falar para vocês. Vou repetir o que eu disse. Aquilo que você não acredita, aquilo que você não crê, isso não pode te influenciar. Uma vez eu estava a falar com uma pessoa que falava muito mal dos pastores. Muito mal dos pastores. Esse tipo de proteção que os incrédulos têm, barreiras, isso é uma grande barreira, porque eles têm medo de serem mudados. São incrédulos. Atacavam os ministros do Evangelho. Mais tarde, começou a ter problemas muito sérios. E foi para a igreja. A pessoa foi para a igreja. Foi para uma igreja. E as pessoas naquela igreja oraram por ele, porque ele apresentou os seus problemas. Oraram por ele. As outras pessoas jejuaram por ele. Fizeram tudo o que deveriam fazer, mas ele não pôde ver as respostas que ele precisava. Ele continuava a ter problemas muito sérios. E alguém lhe falou de mim. Vai e procura o apóstolo Mário e conversa com o apóstolo Mário. Quando chegou no meu escritório, começamos a conversar, ele disse assim, olha, eu ataquei muitos ministros do Evangelho, ataquei. Mas eu estou a sair de um lugar onde oraram, jejuaram por mim, mas nada aconteceu e me falaram de si. Eu disse, olha, a única pessoa que ou a única pessoa que vai te ajudar é só Jesus. Não são as pessoas, é só Jesus. Ele olhou para mim e começou a chorar, porque ele estava com problemas muito sérios. Começou a chorar. Eu disse, só Jesus é que pode te ajudar. Uma das coisas que o Espírito Santo me orientou a fazer era de ministrar a palavra de Deus. Deixa eu falar para vocês, antes de orar pelas pessoas, antes de orar pelas pessoas, é necessário, é tão importante ministrar para eles a palavra de Deus. Antes de você ser orado, você precisa ser ministrado. Antes de alguém impor as mãos sobre a sua cabeça, se você tem qualquer tipo de problema, você precisa ser ministrado, você precisa ouvir a palavra de Deus. Isto é muito importante. Porque muitas das vezes nós oramos pelas pessoas sem ministrar a palavra de Deus para elas. O que acontece? Nada vai funcionar, nada vai acontecer. Este homem era incrédulo. Era incrédulo. Eu disse, olha, eu quero que você entenda a verdade.
A primeira coisa que eu fiz foi o seguinte. Perguntei-lhe o seguinte: você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ele olhou para mim e disse: não. Mas ele disse para mim que algumas pessoas oraram por ele. As pessoas puseram as mãos sobre ele, oraram por ele, jejuaram por ele, mas nada aconteceu. A incredulidade estava nele. Vou explicar a vocês por quê. Eu perguntei: você já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ele disse: não. Ele olhou para mim e disse assim: eu não posso aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, porque eu pertenço a uma outra religião. Eu pertenço a uma outra religião. Eu vim aqui porque alguém me disse que o Senhor ia me ajudar. Eu estou cheio de problemas. Eu disse: sim, eu não duvido disso, que você está cheio de problemas. Mas eu quero que você aceite a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Ele disse assim: na minha religião, a minha religião não permite que eu aceite uma outra religião. Eu disse: tá bom, mas olha, a pessoa que te disse que eu poderia ajudar a você, acho que essa pessoa deveria falar de Jesus, não de mim. Essa pessoa deveria falar de Jesus, não de mim. Porque eu não tenho nada para te dar. Eu sei que Jesus tem alguma coisa para você. Jesus tem alguma coisa para você. Eu disse: não tenho nada para você, mas Jesus tem alguma coisa para você. Jesus tem alguma coisa para te dar, não eu. Eu sou apenas um servo de Deus, aleluia. Sabe qual é a minha missão? Pregar a verdade, que é a verdade de Deus, porque Deus me chamou para pregar a verdade. Eu sou apenas um servo de Deus. E ele disse: e agora? Ele disse: olha, se você não aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu não vou orar por você. Sabe o que o homem fez? Disse: se for assim, eu vou embora, vou embora. Levantou-se, aliás, e foi embora. Ele foi com a sua incredulidade. Igreja, deixa eu falar para vocês. E por isso eu disse a vocês que tem muita gente incrédula ou incrédulo que não sabe que são incrédulos. A incredulidade, a desobediência é uma verdade que tem tendência de te mudar. É uma rebelião, a pessoa se opõe. Este homem aqui, ele se opôs a Jesus. Como é que Jesus poderia curar a ele? Diz a Bíblia, por causa da incredulidade das pessoas em Nazaré, Jesus não curou pessoas ali. Ele saiu, foi embora. Quer dizer, não foi embora. Mas por que Jesus não poderia... Aliás, por que Jesus não poderia curar? Aliás, por que Jesus não curou a eles, mesmo sendo eles incrédulos? É que, irmãos, a fé significa crer e confiar em Deus. Pesteio, ser convencido por aquilo que você acredita. E aquilo que você acabou de acreditar, isso fará parte, ou isto se manifestará em você. Isso vai mudar e transformar a você. O que eu disse há poucos minutos atrás? Falei sobre o poder da palavra. A palavra é remédio. A palavra é o poder. A palavra é a cura. A palavra, ela transforma. Do grego, a definição da palavra, o significado da palavra. Preste atenção. O que a palavra significa? Do grego, a palavra, o significado da palavra significa, a palavra significa coisas. A palavra significa coisa. Por isso, quando Jesus ensinou a palavra, ele comparou a palavra com uma semente. Toda semente tem uma substância. Agora escuta uma coisa. O poder da semente, ela só manifesta quando a semente entra em contato com o solo. E a palavra de Deus, a vida da palavra de Deus, só manifesta quando ela entrar em contato com o seu coração. E por isso, esta Bíblia como livro,
Você pode pegar essa Bíblia e pôr na tua cabeceira e dizer assim: disseram-me que a Bíblia, a palavra de Deus, tem poder. Esta palavra aqui, a vida que está dentro dela só manifesta quando estiver aqui, quando entrar no seu coração, quando tiver contato com o seu coração. Se você pegar essa palavra, vou repetir o que eu falei. Pegar a Bíblia, aliás, se você pegar a Bíblia e dizer o seguinte, que eu sonho mal, vou pegar esta Bíblia, vou pôr na minha cabeceira para não sonhar mal. Você vai continuar a sonhar mal, porque a Bíblia está na tua cabeceira, a palavra não está no teu coração. Posso ouvir um amém, igreja? A Bíblia está onde? Na tua cabeceira. E a palavra não está no teu coração, porque você nunca acreditou nessa palavra. Se você acreditar na palavra de Deus, o poder que está na palavra, olha, se você ser convencido pela palavra, o poder que está na palavra se manifestará em você. Nós temos um exemplo bíblico. Quando Filipe desceu para a cidade de Samaria, diz a Bíblia, ele pregava sobre Cristo, ele pregou sobre Cristo. E todos que lhe ouviam, presta atenção, todos que lhe ouviam, todos começaram a ouvir Filipe a pregar sobre Cristo. Sabe o que aconteceu? Começaram a ser libertos de demônios, começaram a ser curados só por ouvir a palavra, só por ouvir a palavra, só. Eles eram libertos, demônios começavam a sair. Sabe o que eu imagino? É o seguinte, Filipe de pé a pregar, pessoas a ouvir a palavra, espíritos maus a saírem dos corpos das pessoas que eram suas vítimas. Eu acredito que aquele homem não parou de pregar para socorrer os endemoniados, porque demônios se manifestavam e saíam. E muita gente começaram a ser curados quando começaram a ouvir a palavra. Olha só, há poder em suas palavras. A cura está na palavra de Deus. A transformação, as mudanças estão na palavra de Deus. Mas há muita gente que são incrédulos, desobedientes a uma verdade. Eles não se entregam, não estão abertos. Eles não têm fé para crer e confiar, pesteio e se convencer e dizer o seguinte: eu ouvi e vou obedecer a palavra. Eu ouvi, aquilo que eu ouvi, eu vou obedecer. Eu li um livro de um grande homem de Deus. Acredito que ele já partiu para a glória. Escreveu um livro. Estou a tentar lembrar o seu nome. Se eu lembrar um dia eu vou falar para vocês. Um livro com o título Xarope Divino. Ele foi curado de tuberculose num tempo em que não havia ainda remédio. Não tinham descoberto ainda remédio contra a tuberculose. E ele apanhou tuberculose. Sabe? Ele encontrou uma Bíblia. Ele era soldado no exército americano. O que acontecia com os soldados americanos na batalha? Eles recebiam Bíblias, eram doados Bíblias. E ele recebeu uma Bíblia. E foi ali onde ele apanhou tuberculose, quer dizer, no exército. Ele apanhou tuberculose. E ao receber uma Bíblia, ele começou a ler a Bíblia, a palavra de Deus. Todas as pessoas que falam sobre cura hoje, eles têm dado referência a um versículo na Bíblia que é Marcos 11, 22. Tendes fé em Deus. É uma grande bênção ler, aliás, estará uma grande bênção. Aliás, esse versículo vai trazer bênção na sua vida. Tendes fé em Deus. Ele leu este versículo da Bíblia, ele acreditou. Sabe o que aconteceu? Deus curou ele de tuberculose. Num tempo que não havia remédio. Era uma praga naquele tempo. Muita gente morreram com problemas de tuberculose. Tuberculose matou muita gente. Mas Deus curou ele. Igreja, só falar de pesteio. Crer e estar convencido naquilo que você acreditou. Cada verdade, ela tem uma palavra que revela a vontade, planos e propósitos de Deus. Se você está na igreja hoje, e se você está a ouvir a palavra, tenha fé, acredita. Se você está em casa, tenha fé, acredita. Leia a Bíblia, acredita nas promessas de Deus.
aquilo que você crer, ela deve te convencer. Aquilo que te convence fará parte da sua vida. Se a Bíblia fala sobre cura, você será curado. Se a Bíblia fala sobre vitória, você terá vitória. Se a Bíblia fala sobre transformação, você será transformado. Se a Bíblia fala sobre prosperidade, você vai prosperar. Posso ouvir amém? Se a Bíblia diz que o Senhor lutará por você, Ele mesmo vai lutar e te dará vitória. Se a Bíblia diz, Ele te livrará do laço do passarinheiro ou dos teus inimigos, Deus trará um grande livramento na sua vida. Para dizer que tudo que está escrito aqui, se tiver contato com o seu coração, o que está escrito aqui vai manifestar em você. Consequências da incredulidade. Toda pessoa incrédula ou incrédulo não é curado, não é liberto, não é transformado e não é abençoado. Jesus saiu de Nazaré sem curar ninguém. Vocês lembram-se dos 12 espias? Está escrito no livro de Números capítulo 13. Vocês vão ler em casa. Moisés enviou espias para Canaã. Qual foi? Primeiro, o que eles viram em Canaã? Habitavam na terra de Canaã homens que eram gigantes. Quando eles viram esses gigantes, o que eles fizeram? Eles tiveram medo. Na verdade, este tipo de medo manifestou neles na medida que eles se desequilibraram da fé. Deixaram de crer em Deus, o Deus que lhes tirou do Egito, e segundo os seus planos e propósitos, Deus lhes deu a promessa de possuir a terra. E eles deveriam pôr isso aqui na mente e no coração, que a terra era a terra de promessa, que Deus Todo-Poderoso já havia dado essa terra para eles. Mas sabe o que eles fizeram? Tiveram medo, se desequilibraram de fé. Eles simplesmente deixaram de acreditar em Deus. Na medida que eles deixaram de acreditar em Deus, eles desobedeceram uma verdade, eles se opuseram à verdade. Já imaginaram isso? Eles tiveram medo. Isso acontece com muita gente. Se a Bíblia diz que eu sou o Deus que te cura, acredita na cura, por favor. Se a Bíblia diz que eu estou contigo e nunca te abandonarei, acredita. Você não precisa ter medo. Se você começar a ter medo, para dizer que você está se opondo àquela promessa. Olha só como é que as pessoas mudam rapidamente. Depois de tanto amém, aleluia, glória a Deus, na medida que a palavra de Deus estava sendo pregada, ali na porta você deixa toda a verdade e começa a ter medo lá fora. É isso que muitas das vezes acontece com as pessoas. Eles tiveram medo. Eles desencorajaram os outros. Eles tiveram medo e desencorajaram os outros. Escuta uma coisa, eram 12 espias. Quem estava no meio deles, entre eles? Josué e Caleb. Josué e Caleb, eles estavam lá. Sabe, 10 espias, vou falar de 12 espias. 12 espias, eles viram os mesmos problemas, mas 10 deles se opuseram e desobedeceram a uma verdade onde Deus havia revelado os seus propósitos e planos para a vida deles. Deus tirou a eles do Egito para dar uma terra onde eles podiam descansar. Eles se opuseram, desobedeceram. 10 deles não acreditaram mais em Deus. Josué e Caleb, eles disseram não. Mesmo que esses homens sejam gigantes, o nosso Deus é maior, o nosso Deus é grande e poderoso para destruir esses homens. Diga glória a Deus. Deus é poderoso para nos dar vitória. Isso é que significa fé. Josué e Caleb ficaram convencidos por aquilo que acreditaram. Acreditaram em Deus. Eles disseram, não, o nosso Deus é poderoso.
Ele nos dará vitória. Posso ouvir amém, igreja? Diga, nós continuamos a crer nas promessas de Deus. Olha, houve uma discussão entre eles. Voltaram agora para dar relatório a Moisés. Sabe quem começou a dar relatório? São aqueles 10. Sabe o que disseram para Moisés? A terra é boa, é linda, mana leite e mel, mas nós não podemos voltar nunca mais para aquela terra, porque ali vivem gigantes, homens perigosos. E foram mais além, disseram assim para Moisés: quando nós olhávamos para aqueles homens, nós nos víamos a nós mesmos como se fôssemos gafanhoto. Agora, olha só, reduzir-se de pessoa para gafanhoto dentro de ti, você já imaginou isso aí? Quer dizer, um ser humano que se reduz, quer dizer, se tornar gafanhoto, quer dizer, dentro deles mesmo, eles tinham uma imagem completamente diferente. Eles perderam uma imagem de fé. Eles acabaram construindo neles uma imagem negativa. Quer dizer, reduziram-se, além de ser homens fortes e valentes, reduziram-se, se tornaram gafanhotos. Dentro deles eram gafanhotos. Agora eu vou falar para vocês uma coisa muito importante. Você sempre será aquilo que você acredita. Isso é verdade. Você é aquilo que você acredita. Diga isso para o seu vizinho. Diga, você é aquilo você é aquilo que acredita. Diga, você sempre será aquilo que acredita. Diga, aquilo que você acredita vai criar dentro de si uma imagem que vai inspirar a você. É por isso a Bíblia diz, você é aquilo que pensa. Você é aquilo que pensa. Você é aquilo que pensa. Aquilo que você acredita, aquilo que você é. É por isso, todas as vezes que você deixa de crer em Deus, você vai crer numa outra coisa. É por isso que tem muita gente que vivem acreditando nas coisas erradas. É isso que eles vivem. Eles são aquilo que acreditam, na verdade. Eles criam uma imagem que lhes inspira. Eles acreditam que são doentios e eles andam assim como doentios. Eles acreditam que são pessoas derrotadas, eles andam assim como derrotados. Eles acreditam que são pessoas que são azarentas, andam como azarentos. Quer dizer, aquilo que eles acreditam, isso eles se tornam. Quando olhamos para aqueles gigantes, aos olhos deles nós parecíamos gafanhotos. Reduziram-se de seres humanos e se tornaram gafanhotos. Eu não sei quem é você. Eu não sei também se você se conhece. Mas você sabe o que você pensa, o que você fala. Vai ver que os ambientes onde você se encontra, a sua linguagem, da maneira que você anda, tudo é um desenho de uma imagem que é fruto daquilo que você acreditou. Pessoas incrédulas ou incrédulas, você pode dizer para uma pessoa, você vai ficar curada, você vai ficar curado. Ele pode abanar a cabeça assim, mas depois de 5 minutos, ele vai ter que ouvir, ou ela vai ter que ouvir aquela voz que sempre soou de uma forma muito alta na sua mente. Você está doente. Na medida que eles vão ouvindo essa voz, acabam ficando desmoralizados, frustrados. É por isso que tem pessoas que não podem ser felizes, porque estão concentrados nos problemas, amados. Eles estão concentrados nos problemas. Eles estão a acreditar que estão doentes, vão morrer. Eles estão a acreditar que a vida deles já acabou. Eles estão a acreditar que ninguém mais está a olhar para eles. Estão a acreditar que foram abandonados. Estão a acreditar que tudo acabou. Eles vivem a contemplar tudo isto. Quando eles acordam sem vontade para viver, porque são essas informações que estão tomando conta das suas vidas.
Mas vai ver que já perderam a fé, há uma incredulidade, o inimigo está a pressionar essas pessoas se desequilibraram da fé. Consequências, não podem ser curados, não podem ser abençoados, não podem prosperar, são incrédulos. Agora, com esses 10 espias, o que aconteceu? Josué e Caleb disseram para Moisés: nós também vimos esses gigantes, mas o nosso Deus nos dará vitória. Moisés olhou para esses 2 homens e disse assim: é exatamente isso que nós precisamos de ouvir. Mas sabe, houve uma confusão. Aqueles 10, além de terem uma proteção, além de se protegerem, eles, além de colocar aquela proteção, eu falei dessa proteção, eles colocam uma barreira para que a verdade não venha mudar as suas vidas. Além deles colocar essa proteção, esta barreira, por causa de medo de mudança, eles começam a trazer algumas referências. Eles começam a fazer a mesma coisa que aqueles homens de Nazaré fizeram. Eles começam a fazer as mesmas coisas que aqueles homens de Nazaré fizeram. E falar. Sabe o que aconteceu? Agitaram as pessoas e as pessoas se revoltaram contra Moisés. O que eles falavam? Por que nos tirou do Egito? Para sermos destruídos aqui no deserto. Se rebelaram contra Deus, desobedeceram a palavra de Deus. Sabe o que Deus fez? Não lhes permitiu que entrassem em Canaã. Quero ouvir uma verdade? Aquela geração toda, aqueles que desobedeceram e rebelaram-se contra Deus, aqueles incrédulos, não entraram em Canaã. Morreram no deserto. Todos eles morreram no deserto. Não descansaram. Não tiveram descanso. Foram sepultados no deserto. E a geração que entrou em Canaã era de 18 a 19 anos. Todos nasceram no deserto. Sabe quem estava lá para dar companhia a eles? Para entrar na terra de descanso? Josué e Caleb, homens de fé. Eu não sei quem é você, eu não sei o que você desenhou. Não acha que é hora de mudar? Não acha que é hora de aceitar a mudança? Não acha que é hora de deixar de ser incrédulo? Talvez muitos de vocês se tornaram incrédulos sem saber. Você às vezes conversa com pessoas e você nota que aqui é uma incredulidade, aqui é uma rebelião, aqui é uma desobediência. As pessoas se opõem mesmo, se opõem. E ficam duros. Mas estão a sofrer. Fica de pé. Estão a sofrer. Jesus não operou nenhum milagre naquele lugar. Mas por quê? Por causa da incredulidade. Agora, tem uma história engraçada. Uma história de humildade. De um homem que se humilhou diante de Jesus. O seu filho era epilético, era lunático, tinha um espírito de enfermidade. Ele ouviu que Jesus estava a curar as pessoas, levou o seu filho para encontrar com Jesus. Mas quando chegou lá, Jesus havia se ausentado, Jesus não estava lá. Somente o espírito de destruição que estava nele. Um destruidor, só para destruir a vida dele. Ele explicou a história do filho dele para Jesus. Mais tarde ele disse: eu trouxe aqui o meu filho para os seus discípulos orar, mas nada aconteceu. Jesus disse assim: até quando vos suportarei, geração incrédula? Jesus logo colocou aqui um ponto muito importante, que isso não aconteceu por causa da vossa incredulidade. E olhou para o pai do menino e disse assim: se tu creres, nada é impossível para aquele que crê. Jesus falou de pesteio. Se você crer, porque Ele mesmo é a verdade. Se tu acreditares em mim, é isso que Jesus queria
fazer entender a este homem: nada é impossível. Creia, homem, creia, esteja convencido, creia e confia, porque eu mesmo sou a vida, eu sou a cura, eu sou a verdade, eu liberto. É isso que Jesus estava querer. Aliás, é isso que Jesus queria que o homem, o pai do menino, entendesse. Sabe, este homem, eu acredito que ele caiu de joelho e disse: Senhor, me ajuda na minha incredulidade, me ajuda. Ele quis dizer o seguinte: estou com um problema para crer. Eu estou com um problema para crer. Pode ser que foi desencorajado, ou porque havia andado por todos os lugares, havia contactado todos os médicos que ele conhecia. Talvez ele havia contactado esses médicos para ajudar o filho, mas nada aconteceu. Talvez o homem estava desanimado, o homem estava desesperado, o homem vivia pensando que nada mais vai acontecer. E ele disse para Jesus: ajuda-me, por favor, ajuda-me, eu quero acreditar, ajuda-me. Jesus olhou para ele e disse assim: creia agora creia. Este homem acreditou. Sabe o que aconteceu? Jesus apontou para aquele menino e ordenou aquele demônio, que era um espírito de enfermidade: sai do corpo desse menino agora. Aquele menino caiu, começou a manifestar, começou a tirar espuma na sua boca. O demônio saiu dele e a doença também junto foram embora. O rapaz foi curado. Igreja, essa palavra que você está ouvindo hoje é Jesus. É a palavra que cura, que liberta. Você precisa abrir a Bíblia e ler e dizer o seguinte: eu estou convencido porque creio nessa verdade, e aquilo que eu creio fará parte da minha vida. A cura que está em Jesus fará parte da tua vida. O milagre, o sucesso, a prosperidade, a segurança que você precisa. Jesus é tudo. Deixa que Jesus seja Jesus na sua vida. Aleluia! Deixa que a palavra tenha lugar em você. Levanta as suas mãos. Eu não sei quem é você, eu não sei o que te inspira, mas se você puder orar nesta noite e dizer assim: eu sou uma pessoa completamente perdida e perdido, eu tenho acreditado coisas que não tem nada a ver com Deus, o medo toma conta de mim, a incredulidade toma conta de mim, tudo que me falam está aqui dentro de mim, eu estou sendo controlado por coisas que eu tenho ouvido. Senhor, me perdoa. Peça perdão a Deus aí onde você está. Diga para Deus: liberta-me da minha incredulidade. Diga: Senhor, tenho problema em acreditar, tenho problema em crer. Eu preciso de buscar a Tua palavra. Hoje eu preciso de reconhecer o poder da Tua palavra. Hoje eu quero crer, pesteio. Eu quero crer uma verdade. Eu quero estar convencido que a palavra que diz que pelas tuas pisaduras foste sarado, eu quero acreditar que hoje eu fui curado, ou hoje eu estou sendo curado. Que hoje estou sendo curado. Se a palavra diz: tudo posso naquele que me fortalece, eu quero estar convencido que eu tenho um Deus que me fortalece, que me dá força. Eu tenho um Deus que me dá força, um Deus que me sustenta. Pesteio aquilo que eu acreditei, isto me convenceu para que tenha
lugar dentro de mim. A palavra da vida tenha um lugar dentro de mim. Jesus, que é a cura, tenha um lugar dentro de mim. Jesus, o vencedor, tenha um lugar dentro de mim. Diga: me perdoa, Senhor, me perdoe, liberta-me, liberta-me da minha incredulidade. Vamos, ora, diga: Senhor, liberta-me da minha incredulidade. Diga: nesta noite, me perdoe, estou a renunciar toda mentira do diabo que eu concebi, em nome de Jesus Cristo. Toda mentira do diabo que diz que eu vou morrer assim, que diz que eu nunca mais vou ter que melhorar. Toda mentira do diabo que diz que a minha vida acabou aqui. Toda mentira do diabo que diz que você deve viver assim. Tem muita gente vivendo mal. Eles não vivem como cristãos, eles vivem como escravo da mentira. Tem muita gente hoje a viver mal. Você não precisa mentir para você viver bem. É o diabo que te colocou nesta situação. Em nome de Jesus, ora para que Deus te liberte. Ora, ora, ora. Levanta a sua voz, levanta a sua voz e ora. Levanta a sua voz e ora. Levanta a sua voz e ora. Talvez muitos de vocês entraram aqui, nem entenderam do que foi ministrado, nem entenderam a palavra de Deus. É isso. Há um espírito de oposição dentro de você. Há uma barreira dentro de você. Há uma proteção dentro de você. Porque você sabe, se você crer na verdade, isso vai mudar a você. Se você crer na verdade, isso vai mudar você. Você precisa ser mudado pela verdade. Vamos, ora, ora. Peça perdão a Deus. Diga: Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Eu estou a renunciar agora, em nome de Jesus. Tudo que eu concebi, tudo aquilo que eu concebi, tudo que eu acreditei através das mentiras, eu renuncio agora. Levanta a sua voz e ora. Renuncia agora. Renuncia em nome de Jesus. Renuncia. Sabe, Deus tem um bom plano para você. Deus tem um bom plano para você. Deus tem grandes coisas para você. Em nome de Jesus. Deus tem planos. Deus tem grandes coisas para você. Ele é a cura. Ele é a cura. Ele é a cura. Ele é a vitória. Em nome de Jesus, ora. Levante a sua voz e ora. Diga: a partir de hoje, transforma a minha vida, Senhor. Transforma a minha vida. Diga: estou a remover barreiras. Todas as barreiras que eu coloquei, que eu aceitei, que eu concebi na minha vida, eu estou a rejeitar. Que essas barreiras sejam destruídas. Diga: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Ajuda-me na minha incredulidade. Eu quero crer. Levanta as suas mãos e diga: eu quero nesta noite. Eu quero crer. Eu quero acreditar. Estar convencido, estar convicto, para que a vida da palavra venha sobre a minha vida. Diga: eu quero estar convicto, convencido, para que aquilo que eu acreditei seja parte da minha vida. Diga: nesta noite eu creio. Eu creio que a palavra é a vida. Eu recebo esta vida. Receba agora. Creia que Jesus é vida. Receba essa vida. Acredita que agora que você está acreditando em Jesus, você está recebendo vida. Receba a vida. Receba a vida. Receba a vida. Cristo é a nossa esperança de glória. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivifica os nossos corpos mortais. Se Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos dá vida aos nossos corpos mortais. Diga: em nome de Jesus, porque eu creio, estou convencido. Diga: eu me liberto da incredulidade, da dúvida, e creio agora em Jesus. Eu creio na vida que há em Cristo Jesus. Eu recebo a vida. Eu recebo a vida.
Eu recebo a vida. Eu creio em Jesus. Eu recebo a vida. Eu recebo as vitórias. Porque Ele disse que nós somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus, eu recebo vitória. Eu recebo vitória. Porque Ele disse que em Cristo Jesus todas as nossas necessidades são supridas. Eu creio, estou convencido que as minhas necessidades estão sendo supridas agora, em nome de Jesus, porque a Bíblia diz: pelas suas feridas eu já fui curado. Em nome de Jesus, eu creio, estou convencido pela verdade que eu acreditei. Eu recebo a vida da palavra. Eu recebo o poder da palavra. Em nome de Jesus, a palavra de Deus é o remédio. Em nome de Jesus, eu recebo a vida da palavra. Estou curado. Diga: rejeito doenças, rejeito problemas, rejeito toda derrota. Sai da minha vida. Diga: em nome de Jesus, tudo aquilo que eu vivi de uma forma errada, nunca mais vou viver. Em nome de Jesus, diga: nesta noite eu acreditei na minha vitória em Cristo Jesus. Todo mal caia por terra. Caia por terra agora. Eu recebo vida. Eu recebo vida. Você que está assistindo através de Peniel TV ou Facebook, onde você está, eu declaro a vida de Deus em si. Eu declaro o poder de Deus, a cura, milagre. Não importa o que você tem, receba o seu milagre. Jesus é o milagre, é a vida. Receba. Se você tem paralisia, eu oro que você seja curado de paralisia agora. Todo o poder da doença seja quebrado agora. Que Deus derrame sobre a sua vida a vida de Cristo. Receba a vida. Receba a cura. Receba a vida. Receba a cura. Receba milagre agora. Todo mal seja quebrado. Todo poder maligno seja quebrado. Todo cerco do inimigo seja destruído agora. O cerco da feitiçaria, o cerco da maldição satânica, em nome de Jesus, seja destruído agora. Que Deus te liberte agora. Que Deus te liberte agora. Receba a libertação em nome de Jesus. Livre agora. Livre. Livre. Livre em nome de Jesus. Livre em nome de Jesus. Receba a libertação agora. Livre em nome de Jesus. Todo cerco, cerco de maldição, cerco da feitiçaria, seja destruído agora em nome de Jesus. Aleluia. Todo cerco do inimigo seja quebrado agora, em nome de Jesus. Todo cerco da enfermidade seja quebrado agora, seja destruído agora. Toda palavra maligna, toda maldição contra a sua vida, seja destruído agora. Sai agora, sai. Todo cerco do inimigo contra a sua vida, tudo aquilo que o inimigo planejou contra a sua vida, seja quebrado agora. Seja quebrado agora, que seu destino seja desamarrado, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Diga: eu creio nesta noite. Diga: o Senhor é minha vitória, em nome de Jesus. Há uma mulher